O que as ideologias modernas, a Revolução Gloriosa, a Revolução Francesa, Revolução Russa, o Iluminismo e todo o sistema de pensamento moderno têm em comum, você sabe? Neste vídeo, em uma análise profunda e inédita no YouTube no Brasil, você verá como todos esses eventos históricos estão interligados em uma mesma semente. Não foram eventos aleatórios, e sim, eventos correlacionados que nos trouxe até os dias de hoje. Em um mundo marcado pela corrupção, onde a moralidade estava se desfazendo sob o peso do hedonismo, uma nova crença floresceu, desafiando o império que dominava o mundo. Essa força era o cristianismo. O Império Romano, em sua arrogância imperial, tentou erradicar essa fé incipiente, mas a força inabalável dos cristãos, movida pela convicção ardente de suas almas, tornou impossível apagar dessa chama. Mas, ao fazer isso, mal sabiam eles que, com a ascensão dessa fé, uma nova batalha se iniciaria. Uma batalha que ecoaria através dos séculos. Um confronto incessante entre aqueles que buscariam destruir a chama da fé e aqueles dispostos a defendê-la a todo custo. O cristianismo tem uma característica no mínimo curiosa. Ele começa a ser perseguido antes mesmo dele nascer. Com Jesus ainda em vida, romanos e judeus o perseguiram, a ele e seus discípulos. Quando o cristianismo se estabeleceu como a força dominante de pensamento no Ocidente, ele não encontrou uma aceitação universal. Muitos, em sua inquietude, não apenas discordavam profundamente de sua visão de mundo, mas também se sentiam insatisfeitos com as respostas que oferecia sobre o propósito do ser humano e a origem das coisas. Para eles, não poderiam Deus, descrito como misericordioso e justo, ter criado um mundo tão impregnado de maldade e sofrimento. Essa frustração amarga foi terreno fértil onde germinou uma corrente de pensamento que, com o tempo, daria origem a todas as ideologias, religiões e filosofias que hoje moldam a modernidade, o gnosticismo. O gnosticismo ele interpreta o Antigo Testamento de uma forma completamente oposta ao cristianismo, ao judaísmo, enfim, né? Muito influenciado pelo platonismo e pelo zoroastrismo, ele passa a enxergar Deus como um ser maligno. O Antigo Testamento, para os gnósticos, revela um Deus que aprisionou a humanidade no mundo material. Esse Deus eles chamam de demiurgo, e a única forma de escapar dessa prisão é por meio do conhecimento secreto, que eles chamam de gnose. O gnosticismo, uma corrente espiritual que se infiltrou nas mais antigas civilizações, apresentou uma visão profundamente disruptiva, fragmentando a realidade de maneira irreconciliável. Enquanto o cristianismo sustentava a bondade e a criação divina do mundo, os gnósticos viam esse mundo como a criação de uma força inferior. O demiurgo, uma entidade desprovida de benevolência, responsável por manter as almas aprisionadas na carne e no sofrimento. Para os gnósticos, a verdadeira realidade, a verdade divina, estava além das correntes do mundo físico, um reino de pureza e luz inacessível aos humanos, cegos pela ilusão de um universo falho. Esse dualismo radical, com sua luta cósmica entre as forças da luz e das trevas, se manifestou através de várias figuras-chave na tradição gnóstica. Simão Mago, o pioneiro dessa revolta espiritual no século I, foi um dos primeiros a desafiar abertamente a visão cristã. Para ele, o Deus do Antigo Testamento era nada mais que um ser subalterno, criador de um mundo material corrupto, mas não digno de adoração. A verdadeira sabedoria, a gnose, era a única chave capaz de libertar a alma humana da prisão do corpo e revelar a luz divina que o demiurgo ocultava. Essa busca por um saber transcendente se tornaria a pedra angular do gnosticismo. A busca implacável por uma verdade que, uma vez descoberta, liberta as almas do domínio das forças malignas do mundo material. O gnosticismo foi tão influente que muitos cristãos passaram a adotar parte dessa visão de mundo. Alguns tentaram conciliar o cristianismo com o gnosticismo, né? Tentando unir duas doutrinas que, na essência, eram completamente opostas. Avançando para o século II, encontramos Valentim, um filósofo cristão que ousou tentar reconciliar as doutrinas gnósticas com a fé cristã. Assim como o Simão Mago, mencionado no Livro dos Apóstolos, tentou corromper os princípios cristãos originais, Valentim também buscou integrar o cristianismo às práticas gnósticas, que eram estranhas à doutrina cristã autêntica, né? Esse fenômeno ele não é isolado no passado. Atualmente, por exemplo, práticas e doutrinas distorcidas, até hoje, tentam corromper a igreja de dentro. Um exemplo é a teologia da libertação, que ganhou força significativa em setores cristãos, principalmente no catolicismo, trazendo elementos incompatíveis com os fundamentos da fé. Inclusive, os criadores da teologia da libertação, eles estão vivos e são contemporâneos nossos, ou seja, existem correntes de pensamentos atuais que estão influenciando a igreja de dentro. Para Valentim,
A salvação não estava nos rituais tradicionais da igreja, mas na gnose, um conhecimento secreto que desvelava as verdades mais profundas do cosmos. O mundo material, para ele, era o campo de batalha de forças opostas, onde a luz do pleroma, o reino divino, se mantinha distante, aprisionada pela matéria. Seus éons, essas emanações divinas, formavam a espinha dorsal de um sistema complexo que se apresentava como o único caminho para a verdadeira redenção espiritual. Simão Mago foi alguém que tentou corromper a igreja de dentro para fora. Ele é conhecido por introduzir a ideia de que você poderia comprar e vender bens espirituais, uma prática que foi conhecida como simonia, em homenagem ao próprio Simão. Esse homem era, portanto, um infiltrado que pretendia sabotar os ensinamentos originais do cristianismo. Olha para vocês verem, mais de 1000 anos depois, essa mesma questão, compra e venda de bens espirituais, voltaria a causar grandes problemas na igreja quando surgiu a Reforma Protestante, como reação à venda de indulgências pela igreja. Isso mostra que, desde o início, a igreja foi alvo de pessoas que lentamente introduziram elementos estranhos à verdadeira fé cristã. Já Basílides, com sua visão igualmente dualista, via o verdadeiro Deus como inatingível, além da compreensão humana. Para ele, o demiurgo governava o mundo físico, criando uma barreira entre os homens e a verdadeira luz. A ascensão espiritual era a única via possível para escapar do ciclo do sofrimento imposto pela matéria e alcançar o reino divino. Essas ideias gnósticas, com sua ênfase na divisão cósmica entre o bem e o mal, a matéria e o espírito, tornaram-se forças invisíveis que influenciaram profundamente o pensamento e as dinâmicas espirituais das civilizações subsequentes. Mas o gnosticismo não desapareceu após a morte de seus primeiros líderes. No século III, Mani fundou o maniqueísmo, uma adaptação das doutrinas gnósticas que transformava a luta cósmica entre a luz e as trevas em um conflito ainda mais visceral e concreto. Mani foi o fundador do maniqueísmo, que foi um sistema gnóstico e dualista que ele mesmo desenvolveu, né? Ele cresceu dentro da seita Eucasitas, que era uma vertente judaica com influência gnóstica, que seu pai se uniu após ouvir uma voz do templo de Ctesifon, na antiga Pérsia. Foi nesse ambiente que Mani aprendeu sobre Jesus e os ensinamentos gnósticos de Marcion e Bardesanes, que viam o universo como uma obra de Demiurgo. No maniqueísmo, a luta entre as trevas e a luz se torna o principal centro da criação. O bem representado por 5 seres de luz, enquanto o mal é encarnado no Demiurgo. Essa dualidade, para mim, foi a maior influência de pensamento da história desde o cristianismo. É só você ver que quase ninguém ouviu falar de maniqueísmo, mas quase todo mundo possui um sistema de pensamento dualista. Essa visão dualista de mundo é a base de todas as ideologias que vieram depois. Isso mostra o quão potente a influência de Mani foi. O iluminismo, por exemplo, ele absorve essa dualidade dividindo o pensamento entre ciência e religião. Quer dizer, ou você é racional ou você é um fanático religioso. Não existe outro caminho. Hegel traz também um pensamento dualista um pouco mais elaborado, mais consistente, que foi a dialética entre o espírito e a natureza. E o próprio Marx, com a dualidade entre oprimidos e opressores, né? O que o marxismo faz? Ou você está do nosso lado, que é o lado dos oprimidos, ou você está do lado dos opressores. Então, a partir de Mani, praticamente todas as correntes de pensamento que surgiram foram correntes dualistas. Isso mostra que, mesmo o maniqueísmo em si sendo apagado ou pouco conhecido, a dualidade criada por ele entre duas forças que representam o bem e o mal se mantiveram até hoje. A tradição cabalística de Mani, marcada pelo dualismo, pela veneração ao sol e pela busca pela luz, alcançou o sul da França e sobreviveu em Languedoc, especialmente nas escolas judaicas de Lunel e Narbonne, na região do Principado Judaico de Septimânia. Essa influência chegou aos cátaros, que por volta de 1140, haviam estabelecido uma igreja organizada com liturgia própria e uma doutrina profundamente dualista, derivada do maniqueísmo. Para os cátaros, o mundo material era a criação de um demiurgo maligno, frequentemente identificado com o Deus de Israel e equiparado a Satã ou Lúcifer. Assim, o homem era visto como um estranho num mundo sombrio, destinado a retornar à luz primordial. Buscando isolamento e proximidade com o sol, construíram fortalezas nas montanhas, sendo Monte Seguro a mais emblemática. Localizada a mais de 1.200 metros de altitude, Monte Seguro parecia tocar o céu, simbolizando a proximidade espiritual à luz. Outras fortalezas, como Minerve, Termes, Puivert e Foix, eram habitadas por comunidades ascéticas onde carne e sexo eram rigorosamente proibidos, exceto para a reprodução. A liderança espiritual cátara era composta pelos Parfait, os perfeitos, que presidiam a cerimônia sagrada da manizola. Esse ritual,
associada ao cálice do Graal e à adoração solar, culminava com a imposição das mãos, o consolamentum, transformando o fiel num bom homem, garantindo-lhe salvação eterna. Os cátaros viam Jesus como um anjo e rejeitavam a encarnação, condenando a corrupção da Igreja Católica. Chamavam Montségur de Monte Tabor, numa alusão à transfiguração de Cristo pela luz. Essa postura desafiadora atraiu a ira conjunta da Igreja e do Estado, levando a brutal cruzada albigense iniciada pelo Papa Inocêncio III em 1208. A cruzada albigense começou no início do século XIII, quando o Papa Inocêncio III, com o apoio do conde de Toulouse, o Raymond VI, iniciou uma campanha contra os cátaros. Em 1209, os cruzados marcharam para Béziers, onde cometeram um massacre matando 20 mil pessoas entre cátaros e católicos. O curioso é que a Igreja Católica não tinha como diferenciar um cátaro de um cristão. E a solução foi: mate a todos, o Senhor reconhecerá os seus. Esse episódio foi um dos mais brutais da história da Igreja Católica. Ao mesmo tempo, graças a ele, o cristianismo é o que é hoje. Foi só em 1244 que os cátaros se renderam. Não fosse isso, possivelmente teríamos hoje mais muçulmanos do que cristãos, porque o catarismo foi de longe a maior ameaça espiritual ao cristianismo. Nem o islamismo conseguiu ameaçar o cristianismo tanto quanto o catarismo conseguiu em sua dimensão espiritual. É só você ver que, mesmo o catarismo sendo derrotado, o nosso sistema de pensamento é moldado pelo dualismo. Tamanha foi a influência gnóstica e maniqueísta, a mesma que foi absorvida pelos cátaros. Se a gente olhar para o contexto, a gente percebe que o cristianismo havia há pouco tempo passado pelo grande cisma, que fez o cristianismo deixar de ser uma unidade, né? O cristianismo se dividiu entre Igreja Católica do Ocidente e Igreja Ortodoxa do Oriente. Então você já tinha uma força que era única e ela se divide. Então vem o catarismo. Então este foi o momento onde a unidade cristã ela foi mantida. Quando a queda de Montségur se tornou conhecida, a atenção sobre a literatura do Graal aumentou. Wolfram von Esenbach, autor de Parzival, pode ter sido influenciado pelos cátaros, representando a fortaleza de Montségur como Monte Salvati ou Montanha da Salvação no seu poema. A própria Divina Comédia de Dante, escrita no exílio, parece também refletir a influência cátara, com o Monte Paraíso e seu paraíso possivelmente inspirado em Montségur. O conceito do Graal, originalmente um cálice ligado à última ceia de Cristo, foi introduzido por Chrétien de Troyes em Perceval, em 1190, e mais tarde, explorado por Robert de Boron, conectando o Graal a Cristo e à Igreja. Porém, Wolfram, com Parzival, trouxe uma perspectiva distinta. O Graal seria uma pedra preciosa caída do céu, possivelmente uma esmeralda perdida por Lúcifer durante sua queda, um símbolo de poder divino. A lenda afirma que essa pedra foi transformada em um cálice, conhecido como Cálice da Esmeralda, que simbolizava a luta entre a luz divina e as trevas. Este cálice teria sido escondido pelos visigodos após o saque de Roma, e mais tarde encontrado pelos cátaros em Montségur, onde seria usado nas cerimônias Manisola. Conta-se que, antes da queda de Montségur em 1244, a mulher cátara Esclarmonde de Foix teria levado o cálice, que mais tarde poderia ter sido descoberto por um padre chamado Saunieri, na região de Rennes-le-Chanteau. Laurence Gardner, em Linha Sagrada do Santo Graal, afirma que os cátaros estavam profundamente ligados à Cabala, e que a observância rígida dos Parfait era semelhante à dos judeus. E foi a partir deste momento, após a Cruzada Albigense, que os judeus começaram a ser perseguidos na Europa. O catarismo foi criado pelos judeus para subverter o cristianismo de dentro. Como os judeus não acreditam que Jesus é o Messias, o catarismo tratava Jesus desta mesma forma. Então, com a infiltração cátara, o cristianismo aos poucos iria se corroer. E foi por isso, por exemplo, que em 1290 o Eduardo I expulsou os judeus da Inglaterra e em 1306 eles foram expulsos da França. O catarismo foi uma prova viva de que os judeus tinham poder de subverter a igreja, e eles não queriam que isso acontecesse de novo. Mas foi em 1456 que o destino do cristianismo no Oriente foi selado com a queda de Constantinopla, após um cerco brutal que durou 2 meses. O último imperador bizantino foi visto pela última vez em meio ao combate, enquanto a cidade, símbolo da grandiosidade do Império Bizantino, se entregava ao Império Otomano. Os muçulmanos finalmente superaram as forças cristãs, depois de séculos de conflitos e cruzadas. O cristianismo oriental, que existia desde a fundação de Constantinopla no século IV, desmoronava, deixando uma cristandade partida e sem refúgio. Os bizantinos fugiram para o norte, buscando a proteção da Rússia ortodoxa, mas o caos da queda de sua cidade natal espalhou horror por toda a cristandade. A pilhagem e a violência foram imensas, mas o pior estava por vir. Nas bibliotecas saqueadas de Constantinopla, os estudiosos gregos resgataram manuscritos preciosos e, com eles, se dirigiram ao ocidente, para a Itália. Ali, um novo capítulo da história estava prestes a começar. Em solo italiano,
Esses estudiosos começaram a compartilhar os textos da Grécia e Roma antigas, que haviam sido negligenciados durante séculos. O renascimento do conhecimento clássico, um contato renovado com o mundo antigo, começou a germinar no coração da Renascença. Os textos, que antes estavam confinados nos mosteiros e bibliotecas, foram impressos e distribuídos, tornando-se preciosidades de uma nova civilização. Em uma Itália marcada pelos descendentes dos bárbaros que haviam saqueado Roma, surgiu uma nova fascinante reverência pelo homem greco-romano, considerado a base da civilização ocidental. É interessante notar que esse é mais um evento histórico que não se limita somente a fatores econômicos, né? Cosimo de Médici ele queria viajar à Terra Santa em busca de manuscritos gregos, lá em 1418. Só que aí ele acabou se tornando banqueiro do papado, né? Só que foi justamente essa posição dele que permitiu que ele patrocinasse artistas como Ghiberti, Donatello e Fra Angelico. Ele criou o Palazzo Médici lá por volta dos anos 1430, né? E foi quando o filósofo bizantino Platão, lá por volta de 1439, foi fazer uma visita a Cosimo que o povo italiano ficou interessado nas obras de Platão. Desde o Grande Cisma, várias tentativas de reunificar a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica surgiram. E foi em uma dessas missões que Platão falou com Cosimo a diferença entre Aristóteles e Platão. Ele sugeriu a Cosimo que traduzisse as obras de Platão. E foi aqui que tudo mudou, porque Cosimo teve a ideia de criar a Academia Platônica de Florença e ordenou que Marcílio Ficino traduzisse as obras de Platão para o latim. A partir de 1462, a Academia Platônica de Florença passou a funcionar na vila de Carede, que Cosimo de Médici havia dado a Ficino. Ali, Ficino traduziu o Corpus Hermeticum, uma obra cabalista agnóstica que influenciou profundamente seu pensamento. A fusão do cabalismo e do gnosticismo de Ficino o levou a abraçar as formas de Platão, refletindo o interesse renovado pelo conhecimento esotérico. Cosimo, que havia revitalizado os ensinamentos gregos e inspirado o humanismo, faleceu em Carede, sendo sucedido por seu filho Piero, que, em 1469, foi sucedido por Lorenzo de Médici, o Magnífico. Lorenzo cresceu imerso na vida intelectual e filosófica, jogando xadrez com Cosimo e assistindo às discussões filosóficas. Ele vivia com um profundo vínculo com a natureza, especialmente nos vinhedos de Carede, como mostram seus próprios versos. Durante seu governo, Ficino continuou à frente da academia e, em 1473, foi ordenado padre, unindo ensinamentos cristãos, platônicos e hermético-cabalistas. Em 1482, Ficino escreveu a Teológica Platônica, uma obra sobre a imortalidade da alma, na qual defendia a ideia de que a alma humana possui uma parte divina e imortal, fundando assim um conceito de dignidade do homem, que permeou as artes e o pensamento da Renascença. Para Ficino, a expressão máxima dessa dignidade era Lorenzo, o Magnífico, que transitava com maestria entre a guerra, a administração e as artes, sempre com grande excelência. Lorenzo absorveu as ideias humanistas de Ficino e as implementou na política florentina, transformando a cidade em um centro cultural e artístico. Ficino exerceu grande influência nas cortes dos Médici e, sob Lorenzo, a Renascença floresceu com uma explosão artística. A Academia de Ficino reuniu grandes nomes como Alberti, Poliziano, Landino e Pico della Mirandola. Artistas como Botticelli, Michelangelo, Rafael, Tiziano e Durer foram diretamente influenciados pelo neoplatonismo de Ficino. Em 1468, Botticelli pintou o Nascimento de Vênus e Primavera, obras que expressavam a visão de Ficino sobre a beleza divina e terrena, com Vênus personificando essa realidade. Esse conceito foi transmitido a Leonardo da Vinci, que sucedeu Botticelli como grão-mestre do Priorado de Sião em 1510, e sua obra Mona Lisa refletia a busca pela beleza espiritual e oculta. A obra de Leonardo, com seu sorriso enigmático, representa a fusão entre uma Vênus terrena e uma espiritual, seguindo os ideais de Ficino. Leonardo, como membro do Priorado de Sião, teve acesso a um conhecimento secreto sobre beleza espiritual e avanços científicos, influenciando suas invenções mecânicas e engenharias, como o protótipo de um planador e um escafandro. Não era um gênio isolado, mas o intermediário de um grupo secreto, que forneceu ideias que mais tarde inspirariam pensadores como Flood, Andreaia, Boyle e Newton, também grão-mestres do Priorado. A vida intelectual de Florença, no século XV, estava profundamente marcada pela influência de Ficino. Ele correspondia com figuras eminentes de toda a Europa, como o humanista Reuchlin, o rei Matias da Hungria e outros pensadores, e teve um papel central na revalorização do pensamento platônico, despertando a Europa para essa tradição intelectual fundamental. Toda a vida intelectual em Florença estava nas mãos de Marcílio Ficino. Ele foi o responsável por levar o conhecimento da Grécia Antiga ao povo,
Por isso o período se chama Renascença, por conta do renascimento das ideias da antiguidade. Mas à medida que o povo adquirisse conhecimento advindo destas obras e descobertas, mais eles queriam transformar o cristianismo. Eles ali começaram a enxergar Jesus como um homem comum, com poderes místicos e profunda sabedoria, mas não o Filho de Deus. Neste momento, a dimensão espiritual começou a ser negada e a dimensão material se fortaleceu. Pico della Mirandola e Ficino, por exemplo, começaram a reimaginar Jesus como um mestre de grande sabedoria e não uma divindade. Ali, a dimensão espiritual em torno do cristianismo, ela começa a ser renegada e a dimensão material cada vez mais enfatizada. Então, cada vez mais Jesus se aproximava da matéria e se afastava da dimensão espiritual. Essas ideias materialistas de Jesus rapidamente fariam com que, mais uma vez, correntes de pensamentos que visavam se opor ao cristianismo ganhassem força. Porém, desta vez, eles teriam um aliado poderoso, a própria Igreja Católica. Diante da quantidade de pensamentos esotéricos e cabalísticos que frequentemente tentava se infiltrar na Igreja Católica, cada vez mais a Igreja começou a se envolver na política. De repente, para se manter, a Igreja começou a fazer acordos, alianças, trocas de favores, manter influência em meio a reinos fragmentados, guerras e interesses políticos. Tudo para, em troca, quando a Igreja precisar, ela tivesse aliados que ajudassem a combater as forças heréticas. Foi nesse jogo de sobrevivência que os papas, bispos e cardeais começaram a se corromper. E aquilo que Simão Mago queria fazer no século I, anos mais tarde viria a se materializar. A compra e venda de bens espirituais. A Igreja Católica começou a vender indulgências, que é a prática de vender a salvação no reino de Deus. Se antes as forças esotéricas e cabalísticas enfrentavam dificuldades diante da solidez da Igreja, agora tinham um pretexto perfeito. A Igreja se tornou uma instituição corrupta. A Igreja se tornou tão corrupta que muitas pessoas começaram a se perguntar: se Jesus é realmente Filho de Deus, por que ele permitiria que a Igreja chegasse a esse ponto? Talvez Jesus tenha sido de fato somente um homem sábio, um homem bom, não Filho de Deus. Esse salto lógico mudaria toda a história humana. Jesus era apenas um homem sábio. Sendo ele apenas um homem sábio, outras pessoas também poderiam alcançar sua sabedoria. Enquanto isso, na Itália, onde a arte renascentista brilhava como nunca, a cruz começou a desaparecer dos altares, substituída por corpos nus, mitos pagãos e deuses antigos. A admiração pela Igreja diminuía e a admiração pelo homem aumentava. O homem passou a ser visto como o artífice do seu próprio destino. Ficino traduzia Hermes Trismegisto. Pico della Mirandola fazia cabala com o nome de Cristo. Pintores escondiam símbolos ocultos em obras sacras. A beleza virou disfarce. A filosofia virou veneno doce. E Roma, apesar de sua força, já estava cheia de fissuras. Foi nesse cenário que surgiu Savonarola, o profeta de cinzas e trovões. Dominicano, austero, inflamado pela escritura, ele via tudo com clareza brutal. Para ele, a Igreja estava doente, mas a doença vinha também de fora. Quando os Médici caíram e Carlos VIII invadiu a Itália, Savonarola tomou o controle de Florença. Ele pregava uma república cristã, a cidade de Deus livre das imagens cristãs que, de acordo com ele, eram profanas e representavam a idolatria da Igreja. Na Renascença, a Igreja Católica estava completamente corrompida. Isso motivou o Savonarola a enfrentar a Igreja Católica e todos os seus cultos. Para ele, a Igreja Católica havia se tornado um culto materialista e ele estava disposto a promover uma pureza espiritual, sem intermediários. Jesus, para eles, já não era mais visto como o Messias ou o Filho de Deus. Ele já havia sido rebaixado, vamos assim dizer, a um homem comum. E todas as imagens que remetiam ao cristianismo, muito promovidas pela Igreja Católica, foram atacadas. Veja bem, 20 anos depois, viria Lutero. Então veja o quanto os eventos passados influenciam os eventos subsequentes da história. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, um monge agostiniano de 33 anos, pregou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, numa ação que, sem dúvida, alteraria o curso da história. Ele não usou uma espada, nem uma foice. Usou papéis e um martelo. Ali, em plena Renascença, quando o espírito humano se inclinava cada vez mais para a razão, Lutero fez um ataque frontal a um dos maiores pilares de poder da Europa, a Igreja Católica. Mas a história que viria a ser escrita após aquele golpe de martelo vai muito além da dimensão da fé. Enfrentar a Igreja Católica no campo de batalha se provou ser inútil. A Reconquista,
A Cruzada Albigense e a Revolução de Savonarola demonstraram isso. Mas Lutero, mesmo que sem perceber, mostrou aos anticristãos que a melhor forma de vencê-lo não era pela espada. A revolta de Lutero, legítima diante da corrupção da Igreja, estava prestes a se tornar um instrumento valioso nas mãos de quem enxergou ali a maior oportunidade desde a Cruzada Albigense. A Reconquista, a Cruzada Albigense e Savonarola mostraram que a espada não podia vencer o cristianismo, né? E a razão para isso é que o cristianismo se sustenta pela fé e não pela força. Só que Lutero mostrou que, se a força do cristianismo está na fé, basta fazer com que as pessoas percam a fé e o cristianismo morre. Lutero, ao tentar purificar a igreja das corrupções internas, ele acabou abrindo as portas para uma nova forma de combater o cristianismo, que foi no campo das ideias. Sem perceber, ele abriu a porta para as divisões e manipulações que viriam. O cenário não poderia ser mais complexo. O papado, que já tinha enfrentado o desafio de controlar os abusos da igreja e resistir às investidas de forças esotéricas e ocultistas, estava, de fato, profundamente corrompido. As indulgências, que Lutero denunciou com veemência, era uma prática já corrompida de perdão de pecados em troca de dinheiro, o que, ao longo do tempo, transformou a misericórdia em uma mercadoria. Lutero, ao focar sua luta na corrupção interna da igreja, não viu que o que estava realmente sendo atacado não era apenas a instituição, mas a própria fé cristã. Ao contrário de promover uma verdadeira reforma, Lutero, de maneira inadvertida, alimentava uma divisão que daria margem para os interesses externos se aproveitarem da fraqueza do papado. Lutero nunca quis que o cristianismo se fragmentasse, né? Ele queria reformar, que a Igreja Católica abandonasse suas práticas corruptas e adotasse a sola scriptura e só a fé. Ele, inclusive, enviou uma carta ao Papa Leão X, onde ele pede um diálogo pacífico. Ele deixa claro em vários momentos que ele não queria confrontar a Igreja Católica, e sim corrigir os desvios dela. Ele também enviou uma carta para os príncipes alemães pedindo ajuda para combater a corrupção da igreja, e não a igreja em si. O movimento de Lutero foi a voz que Cátaros e Savonarola tanto sonhavam, enfrentar a Igreja Católica. Porém, Lutero tinha uma visão muito próxima do gnosticismo. Lutero desenvolveu um sistema de crença gnóstico adaptado ao cristianismo. Lutero, nem de longe, era agnóstico. Porém, sua matriz de pensamento foi bastante influenciada por essa dualidade gnóstica. Lutero tinha uma visão pessimista sobre o mundo, que Satanás exercia uma grande influência sobre o mundo material. E somente o verdadeiro conhecimento, que seria neste caso, a Bíblia, é o que poderia libertar o homem desta influência do mal. Observem como o sistema de pensamento de Lutero, mesmo não sendo gnóstico, adota diretamente os elementos do gnosticismo, adaptados ao cristianismo. Sua teoria da predestinação, que o distanciava ainda mais de uma visão cristã tradicional, propunha que apenas uma pequena parte da humanidade teria graça para a salvação, enquanto o resto da população estaria fora dos limites da salvação. Isso, por sua vez, alimentou visões exclusivas e sectárias, que favoreciam a divisão da igreja, criando uma nova elite religiosa onde o sacerdócio de todos os fiéis tomava o lugar da estrutura episcopal católica. Esta ideia, de certa forma, ecoava a distinção cátara entre os paphite, os sacerdotes, e os fiéis, um eco de uma filosofia que buscava dissolver a igreja e substituí-la por uma visão fragmentada, onde cada fiel se tornava seu próprio sacerdote, um ponto que não somente enfraquecia a unidade cristã, mas também servia aos interesses de poderosos. Lutero, durante a Reforma, traduziu todos os livros, incluindo os deuterocanônicos. Um outro grande problema de interpretação aconteceu. Lutero nunca disse que os livros deuterocanônicos deveriam ser removidos, até porque ele não tinha autoridade espiritual para isso. Porém, ele colocou os livros deuterocanônicos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No título ele inseriu, abre aspas, apócrifos, livros que não são considerados iguais às Sagradas Escrituras, mas são úteis e bons de ler. Fecha aspas. Um erro muito comum entre os protestantes é achar que Lutero removeu os livros deuterocanônicos da Septuaginta, né? Ele nunca fez isso, inclusive os traduziu. O que ele fez foi deixá-los numa seção separada entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Foi só no século XIX, quando a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira começou a imprimir Bíblias para todos os cidadãos, que essa remoção aconteceu. Como a Bíblia é um livro grande e caro, eles optaram por imprimir a Bíblia sem os deuterocanônicos. Os livros não foram removidos, foi apenas uma questão econômica. Hoje se tornou uma regra, mas é algo que teve sua origem por questões meramente econômicas. Príncipes alemães que se viam sufocados pela autoridade papal abraçaram Lutero como um pretexto para se libertarem da influência do Papa.
apropriando-se das riquezas e terras da igreja e fundando suas próprias igrejas locais. Em resumo, o que Lutero pregava como o retorno ao cristianismo das Escrituras se transformou, na prática, em uma manipulação de poder. Lutero não era um revolucionário genuíno. Ele via o papado como uma instituição estrangeira que não tinha lugar na Alemanha e apoiou a revolta dos príncipes, que usaram sua teologia para substituir a autoridade de Roma e fortalecer seu próprio domínio. Lutero, então, não estava combatendo uma simples instituição, mas as forças que ameaçavam dividir e corromper a própria fé cristã. O rosacrucianismo e as forças cabalísticas, que permeavam o ambiente intelectual da época, tiveram um impacto significativo sobre sua visão. O selo de Lutero, por exemplo, com seu símbolo de rosa e cruz, ecoava diretamente os emblemas da Ordem Rosacruz, uma corrente que buscava subverter a religião cristã com uma nova forma de misticismo e ocultismo. A tradição mística, influenciada pelas correntes cabálicas judaicas, que se infiltrava nas ideias de Lutero, trouxe elementos gnósticos sobre a natureza de Jesus e a salvação. Alguns de seus seguidores até relataram que Lutero teve contato com lendas judaicas como Toledot Yeshu, uma tradição que descrevia Jesus como um praticante de magia e iniciado nas doutrinas secretas do clero egípcio. O Lutero não era gnóstico e seria um absurdo afirmar isso. Mas o pensamento dele, assim como de várias pessoas da época, foi influenciado pelo gnosticismo. O gnosticismo pregava o quê? Que o conhecimento secreto era a chave para a libertação. Esse conhecimento era a gnose. E Lutero enxergava o mundo como? Enxergava que o conhecimento secreto, advindo das Escrituras, era o que levava à salvação. E a obtenção dessa salvação seria através da fé. Conseguem observar o paralelo? Isso mostra como o catarismo, influenciado pelo gnosticismo e o maniqueísmo, foi um pensamento com fortes influências sociais e teológicas. A influência foi tão forte que hoje é muito difícil um indivíduo enxergar um mundo além da dualidade. A maioria das pessoas organizam o pensamento dividindo o mundo em duas partes: esquerda e direita, capitalismo e comunismo, trevas e luz. Se você for conversar com a maioria dos ocidentais, a grande maioria não consegue enxergar o mundo fora do sistema dualista. Muitos chegam a afirmar, mas é isso mesmo, ou é um ou é outro. A complexidade social, humana e cultural foi reduzida a dois extremos, independente do que seja. Lutero, com sua ideia de que a fé e apenas a fé são suficientes para a salvação, eliminou qualquer necessidade de mediação eclesiástica. Mas o que ele não percebeu é que estava colocando o indivíduo como juiz de sua própria salvação. Lutero não pensava em uma fé comunitária, mas em uma fé individual, onde todos eram sacerdotes, como se fosse possível para qualquer pessoa alcançar a salvação sem a igreja. Isso foi aproveitado pelas elites políticas e príncipes alemães que viam nessa teoria uma chance de se livrar da autoridade papal, nomear seus próprios bispos e controlar os bens eclesiásticos. No fim, a reforma protestante de Lutero não foi um retorno puro e simples às raízes do cristianismo, mas uma batalha ideológica que resultou em um cisma, favorecendo interesses políticos e espirituais que buscavam destruir a unidade cristã. Lutero não era apenas um reformador, mas, sem querer, um agente de forças que queriam dividir a igreja e implantar uma nova ordem religiosa. Uma ordem onde a pureza espiritual e a unidade cristã estavam em jogo, mas que, ao final, foram sacrificadas. Após a reforma, a Igreja Católica, de imediato, não agiu para impedir os avanços da reforma. Confiante de seu poder, apenas excomungou Martinho Lutero. Porém, ao perceber a potência da reforma, a Igreja Católica iniciou um movimento que ficou conhecido contra a reforma. Diante da força da reforma, somada a heresias históricas que tentavam desvirtuar o cristianismo, a resposta foi intensa. Na Espanha, porém, essa resposta alcançou um patamar da qual a Igreja não tem do que se orgulhar. A Inquisição Espanhola. A Inquisição é retratada como um ato universal da Igreja Católica. Porém, sua prática de fato foi na Espanha, especificamente. Enquanto isso, Lutero e seus seguidores não apenas atacaram as indulgências e a corrupção papal, mas questionaram o próprio papado. No entanto, a verdadeira natureza do movimento reformista não se resumia apenas a um conflito de fé, mas envolvia um jogo de interesses políticos e poderosos. Não, Lutero, ele era explosivo, mas ele não era bobo. Ele sabia que se o cristianismo se fragmentasse, seria o início do fim. Michelangelo, exemplo clássico de lealdade papal, permaneceu alinhado com o papado, mesmo enquanto o clima político se transformava radicalmente. Ao contrário de Lutero, que representava uma quebra com a autoridade eclesiástica, Michelangelo acreditava na sacralidade da igreja como intermediária entre o homem e Deus, e seu trabalho na Capela Sistina, repleto de imagens poderosas de julgamento e queda, refletia não só sua genialidade,
mas também seu desdém pela arrogância espiritual dos gigantes da Renascença e da Reforma. O Lutero, ele percebeu que ele foi enganado. Muita gente apoiou ele não porque acreditavam nele, mas sim porque viram nele a oportunidade de enfraquecer a igreja. Lutero teve uma persistência admirável. Ele não se desviou daquilo que ele se propôs inicialmente. Ele poderia, por exemplo, se tornar um grande líder de uma nova igreja, que com certeza estaria em pé de igualdade com a Igreja Católica, por exemplo. Foi somente sob a pressão de Carlos V, o imperador espanhol, que o papado se viu forçado a enfrentar de forma decisiva a questão protestante. O Concílio de Trento, convocado por Papa Paulo III, se tornou o principal bastião da Contra-Reforma, reunindo os líderes da Igreja para reafirmar a ortodoxia católica e resolver as questões levantadas pela Reforma. A Contra-Reforma, ao contrário do que se poderia esperar de uma simples resposta teológica, consolidou o poder eclesiástico por meio de medidas como a criação de um índice de livros proibidos, o fortalecimento da Inquisição e a fundação de novas ordens religiosas como os jesuítas. O concílio proclamou que as Escrituras não eram a única fonte da verdade cristã, uma posição que minava diretamente a doutrina de Lutero da sola Scriptura. Para os católicos, a doutrina deveria ser defendida com clareza e uniformidade, sem concessões ao protestantismo. Os jesuítas, uma ordem religiosa fundada por Inácio de Loyola em 1534, assumiram a vanguarda da militarização religiosa. Soldado, Loyola moldou a Sociedade de Jesus com um voto de obediência estrito, que a tornaria quase uma organização paramilitar, com o objetivo de reconquistar terras perdidas para o protestantismo. A missão jesuíta se expandiu pela Alemanha do Sul, Polônia, Hungria e Países Baixos, trabalhando com estratégias espirituais e políticas para minar a influência protestante. No entanto, sua atuação foi menos eficaz na Inglaterra, onde foram acusados de traição, o que só aumentou a hostilidade entre católicos e protestantes. Os jesuítas foram, inclusive, responsáveis por vir ao Brasil proteger os índios dos portugueses e também por terem a missão de catequizá-los para convertê-los ao cristianismo. A intensificação da Contra-Reforma teve seu ápice durante a Guerra dos 30 Anos, quando a casa de Henry Habsburgo, a mesma casa de Maria Leopoldina que, mais tarde, assinaria a independência do Brasil, apoiada pela Igreja, tentou reconquistar territórios perdidos para o protestantismo, como a Boêmia e a Polônia. A luta religiosa se transformou em um conflito sangrento que devastou a Europa Central e foi, em grande parte, resultado de um profundo embate entre as duas facções cristãs, que se viam como representações de uma verdade espiritual eterna. Contudo, ao final, a Paz de Westfália, com a vitória dos protestantes, selou o fracasso dos planos católicos de reconquistar os territórios e de restaurar a autoridade papal em toda a Europa. A Contra-Reforma foi, em última instância, uma resposta desesperada de uma igreja que se via ameaçada em sua autoridade e identidade espiritual. Contudo, ao tentar reconquistar territórios e almas perdidas, a igreja não só se defendeu de uma ameaça externa, mas aprofundou uma divisão irreconciliável entre o catolicismo e o protestantismo. Essa divisão, alimentada por interesses políticos e teológicos, não foi resolvida na Guerra dos 30 Anos ou nas investidas de Carlos V. Ela continua a marcar o destino religioso da Europa, onde, embora a conciliação tenha sido tentada, as linhas de batalha foram simplesmente reforçadas. A Reforma Protestante foi o terceiro grande golpe sofrido pelo cristianismo. O primeiro foi o Grande Cisma do Oriente, ocorrido em 1054, que dividiu a Igreja cristã em duas grandes vertentes: a Igreja Católica Apostólica Romana, sediada em Roma, e a Igreja Ortodoxa, com centro em Constantinopla. Já o segundo golpe viria do deserto ardente da Península Arábica, especificamente da cidade de Meca, onde, no ano de 610, um homem mudaria o curso da história religiosa da humanidade. Seu nome era Maomé, um comerciante e cidadão respeitado de Meca, que buscava respostas espirituais em meio às injustiças sociais e à idolatria que dominava a cidade. Durante um de seus retiros no Monte Irá, uma montanha solitária nos arredores de Meca, Maomé afirmou ter tido uma experiência que definiria os rumos de uma nova fé, uma aparição celestial. O anjo Gabriel teria surgido com uma mensagem impactante. Os povos haviam compreendido erroneamente a palavra de Deus ao longo do tempo. Segundo essa revelação, os ensinamentos divinos enviados por meio de profetas anteriores, Noé, Abraão, Moisés e Jesus, haviam sido, em partes, corrompidos ou mal interpretados. Maomé, portanto, estava destinado a ser o selo dos profetas, o último mensageiro de Deus, em árabe, Alá, incumbido de restaurar a pureza da fé monoteísta e guiar a humanidade com a mensagem definitiva, registrada no Alcorão. Muita gente não sabe que no islamismo Jesus é reverenciado. Ele nasceu da Virgem Maria,
E por ser um homem puro e cheio de bondade, Deus não permitiu que ele sofresse e o levou aos céus sem passar pelo sofrimento. Ou seja, os muçulmanos não acreditam na morte e na ressurreição de Jesus, e sim que Jesus foi direto para o céu. O islamismo, religião fundada a partir dessas revelações, reconhece a importância de todos os profetas anteriores. Jesus é profundamente reverenciado como um grande profeta e nascido de maneira milagrosa, mas não é considerado filho de Deus, como ensina o cristianismo. Para os muçulmanos, ele foi um mensageiro fiel, assim como Moisés foi para os judeus. Mas Maomé veio selar e concluir essa cadeia de revelações divinas. Assim nasceu o islamismo, hoje a segunda maior religião do mundo, com bilhões de seguidores. Um movimento espiritual que, assim como o cisma do cristianismo e a reforma protestante, moldou o mundo, redefiniu fronteiras de fé e continua influenciando civilizações até os dias atuais. Inclusive para os muçulmanos, Jesus voltará para o juízo final. Ele é um profeta respeitado e admirado no islamismo. O problema para os muçulmanos é que, na visão deles, criou-se um culto de adoração a um profeta, ao invés de adorar o próprio Deus. Esse é o principal erro que, na crença deles, deve ser corrigido. Após a reforma protestante, o mundo nunca mais foi o mesmo. O grande cisma e a reforma protestante revelaram que o cristianismo, longe de ser uma rocha indivisível, era uma estrutura repleta de fissuras. O islamismo, por sua vez, mostrou que diferentes povos podiam ter compreensões distintas e igualmente profundas sobre o divino. E então veio o catarismo, fruto da efervescência intelectual da Renascença, propondo algo ainda mais radical, que a fé era, na verdade, uma forma de conhecimento. Jesus, outrora visto como Filho de Deus, passou a ser interpretado como um homem comum, porém dotado de sabedoria extraordinária. Nesse novo cenário, conceitos como Deus, o divino, ou os caminhos para se alcançar o sagrado, tornaram-se relativos, múltiplos e, muitas vezes, irreconciliáveis. A única coisa que parecia resistir à fragmentação era o conhecimento. Ele, sim, surgia como algo factual, mensurável, uma força capaz de iluminar, transformar e explicar. Depois disso, é natural que viria um salto lógico. Veja, a Bíblia era escrita em latim e somente os sacerdotes tinham acesso a ela. A partir do momento que as escrituras sagradas se tornam públicas, inúmeras interpretações começaram a surgir. É só você ver que, de acordo com o Centro de Estudos do Cristianismo Global, há mais de 30 mil diferentes denominações protestantes do mundo. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que muitas interpretações sobre a palavra de Deus passaram a surgir. E aos poucos as pessoas começaram a não valorizar tanto o conhecimento divino das Escrituras. Porque olha, como confiar em algo que cada um interpreta de forma diferente? Então as pessoas, principalmente as elites intelectuais, começaram a usar essa dúvida, essa falta de unidade entre o cristianismo, como pretexto para criar uma nova forma de pensar. Ora, por que a gente vai levar em conta um conhecimento complexo, que não possui nenhum consenso, nenhuma comprovação material, como algo que vai reger a nossa sociedade? E foi aí que germinou a semente do iluminismo. Ao invés de se prender a interpretações da realidade, deveríamos nos prender somente à realidade observável e factível. Então era preciso mudar a forma como o homem se relacionava com o mundo. E somente o conhecimento factível, material e comprovado é o que deveria guiar a nossa sociedade. Após a devastação da reforma, que já se encontrava em um cenário fragilizado pelo grande cisma e pelo catarismo, ergue-se um novo culto, não aos céus, mas ao intelecto. O mundo presenciou o nascer de uma nova corrente de pensamento, forjado na modernidade nascente, apresenta-se como libertação, mas opera como seita, silenciosa, estruturada, secreta. Essa corrente seria a última e definitiva corrente de pensamento ocidental, sendo ela até hoje a corrente dominante, o iluminismo. O iluminismo não é, como afirmam os manuais escolares, apenas um movimento de ideias. É, em verdade, a institucionalização de uma nova religião civil, a religião da razão, onde o dogma é o método, o altar é o laboratório e o sacerdote é o filósofo cientista. Esta nova ortodoxia não nega apenas a fé cristã. Ela quer subverter, substituir, apagar. A nova religião propunha um Deus exilado, substituído pelo homem racional. A moral, antes vertical, entre a criatura e seu Criador, torna-se horizontal, limitada àquilo que se pode provar ou quantificar. A ciência passa a ser o tribunal último da realidade. A razão, o novo critério moral. Tudo que não se encaixa nesse paradigma, fé, tradição, revelação, é relegado ao domínio da ignorância.
O iluminismo surge como resultado de um projeto meticuloso que se origina no esoterismo da Renascença. O rosacrucianismo de Johann Valentin Andreaia e a filosofia política de Francis Bacon dão início a uma nova visão de mundo, na qual o homem, em vez de ser guiado pela graça divina, passa a ser conduzido pela gnose, aproximando-se de um ideal de ser como Deus. Essa aliança entre magia, ciência e política atravessa os séculos sob a capa da filosofia hermética, infiltrando-se nas cortes protestantes, especialmente na Holanda, no Palatinado e, posteriormente, na Inglaterra. O iluminismo foi, no fundo, a troca de uma religião por outra. Antes, a sociedade se guiava pelas escrituras sagradas, algo que estava acima do homem, algo que era imutável e eterno. Agora, ela se guia pela ciência, que nada mais é do que uma criação do próprio homem, ou seja, deixamos de seguir um saber divino para criar um saber fabricado. Com isso, um seleto grupo de indivíduos se tornaram os novos deuses, e são eles os filósofos e os cientistas. A velha ordem foi destruída e, no lugar dela, as elites ergueram um sistema onde elas próprias definem as regras do jogo, porque quem controla a ciência, controla a verdade. O rosacrucianismo, longe de desaparecer, transforma-se em uma estrutura revolucionária com a fundação da Royal Society por Robert Boyle, também grão-mestre do Priorado de Sião, e com a atuação de figuras como John Locke, Newton e Leibniz, todos conectados a esse espírito anticristão por meio de suas ligações com sociedades secretas. O anticristianismo não se dava diante de Jesus Cristo em si, mas a rejeição à ideia de que Jesus era filho de Deus ou o próprio Deus encarnado. A gênese do iluminismo, portanto, remonta a tradições ocultas como o rosacrucianismo, o catarismo e o esoterismo, filtradas pela cabala e pelo hermetismo renascentista. Francis Bacon, o verdadeiro pai do empirismo, e Johann Valentin Andreaia, criador da lenda Rosa Cruz, são seus precursores intelectuais, sendo eles os principais responsáveis pela formação das bases desse movimento. Esse espírito herético e clandestino, mais tarde, seria sistematizado por Adam Weishaupt, fundador dos Illuminati da Baviera em 1776, e por outras figuras-chave como Cagliostro, Moses Mendelssohn, Mirabeau e Saint-Germain. Mais do que filósofos ou místicos, esses indivíduos foram operativos de uma seita que, sob disfarce de iluminar o mundo, buscava, na realidade, criar um novo Deus. Só que desta vez, um Deus que eles poderiam controlar, onde a fé das pessoas neste novo Deus se tornaria a base do controle. Afinal, se a ciência é organizada e executada pelos humanos, e ela é quem governa, logo, quem influi sobre ela, governa o povo. A ciência se tornou um novo Deus e os filósofos e cientistas, os novos profetas. Hegel, Kant, Isaac Newton, Rousseau, Voltaire, Locke, Saint-Simon, Burke. Veja, continuamos com Deus e com seus apóstolos. A palavra dos apóstolos é sagrada, e todas elas, ainda que possam ser divergentes entre si, adoram o mesmo Deus, a ciência. Ou seja, a humanidade criou seu próprio Deus. E é interessante ver como eles criticam quem venera o Deus cristão, sem perceber que estão venerando um Deus fabricado pela humanidade. Um dos capítulos que influenciou o iluminismo e, posteriormente, a Revolução Francesa, foi a Revolução Puritana, liderada por Oliver Cromwell. Não foi um levante religioso tradicional. Foi uma engenharia político-espiritual articulada entre maçons rosacrucianos e cabalistas judeus da Holanda. Cromwell, sociniano e simpatizante da tradição maçônica, organizou o regicídio de Carlos I, símbolo do catolicismo na Inglaterra, instaurando o protetorado e banindo a missa e os sacramentos. Foi também nesse período que ocorreu o retorno dos judeus à Inglaterra, banidos desde 1290. Menasse Ben Israel, cabalista de Amsterdã, liderou essa reintegração, financiando Cromwell com apoio de banqueiros como Fernandes Carvajal, que abasteciam um novo exército. Esse gesto tinha um sentido messiânico. Acreditava-se que a dispersão judaica só poderia terminar com o retorno a Angli-Land, passo necessário para o surgimento de um Messias político que reconduziria os judeus à Terra Santa. A destruição da monarquia católica, a expulsão da igreja e o retorno dos judeus à ilha foram marcos fundamentais no roteiro iluminista. Com o advento do parlamentarismo, as elites que antes operavam dos bastidores, os maçons, banqueiros, oligarquias judaicas, enfim, eles deixaram de ser meros influenciadores e passaram a ocupar diretamente o centro do poder. Eles já não precisavam mais dobrar o joelho diante dos reis, Agora, eles é quem ditavam as regras do jogo. Os reis, que já foram soberanos, foram reduzidos a meras figuras decorativas, fantoches silenciosos, encenando a autoridade enquanto os verdadeiros donos do poder ficavam ali, no gabinete, fechado, em reuniões secretas, decidindo o destino da humanidade. Foi a transição definitiva do poder espiritual e monárquico, que ainda dava satisfações a uma ordem superior,
para um poder humano e materialista, manipulado pelas mãos de poucos. As cartas agora estão nas mãos destes pequenos grupos. Antes, eles sussurravam aos ouvidos dos governantes. Agora, falam por decreto. E o povo, como sempre, aplaude sem entender que a tirania apenas trocou de máscara. A Revolução Gloriosa de 1688, com a chegada de Guilherme de Orange, é frequentemente descrita como a vitória do parlamentarismo. Na realidade, tratou-se de uma operação maçônico-rosacruciana, respaldada por interesses financeiros judaicos da Holanda, para assegurar o controle do Banco da Inglaterra, instituído sob a direção de Isaac Newton, ele mesmo membro da Royal Society. John Locke, também Rosa Cruz, forneceu a base teórica da Revolução com sua doutrina do contrato social, uma inversão da autoridade divina, que passa a ser entendida como delegação do povo soberano. A monarquia constitucional que se segue já não é símbolo de unidade divina, mas mera engrenagem de uma maquinaria liberal que opera sob os valores do mercado e do racionalismo. Foi sem dúvida a maior ferramenta de controle social de toda a história. Isso convencer as pessoas que o cristianismo e qualquer outra religião é uma veneração, ao mesmo tempo que induzir as pessoas a venerar a ciência que eles controlam. Depois passaram a falar que agora você é quem escolhe os seus representantes, enquanto na verdade você escolhe um dentre os que eles já escolheram para você. Você tem a falsa ideia de que está escolhendo, quando na verdade eles já escolheram. Você só define qual dos que eles escolheram é que irá governar. E você ainda passa a acreditar que foi você quem quis aquele governante. Só que na verdade, o que você quis foi aquele governante dentre os que eles ofereceram. Nada foi tão eficiente quanto o iluminismo. Nada. Locke, com sua doutrina do empirismo e da tábula rasa, redefiniu radicalmente a forma como enxergamos a existência humana. Ao afirmar que nascemos como uma página em branco, ele desloca toda a dimensão do ser humano para o plano puramente material. Ora, se eu sou uma tábula rasa, então não carrego um sentido ontológico prévio, nem alma com história, nem pecado original. Logo, não há redenção a buscar, porque não há corpo para reconhecer. O que resta? Adaptação ao mundo, a obediência à lei dos homens, a vida reduzida ao imediato, ao sensível e ao utilitário. Veja aqui o truque, né? Numa filosofia aparentemente inofensiva, Locke elimina o transcendental, dissolve a metafísica e cria um novo modelo de submissão, não mais a Deus, mas ao sistema, ao contrato social, à norma feita por outros homens. Em vez de adorar o eterno, o homem passa a se curvar diante das instituições humanas. A Revolução Americana não nasceu das colônias, mas foi plantada nelas pelos maçons templários escoceses e rosacrucianos ingleses. Bartholomew Gosnold, fundador da colônia de Jamestown, representava essa visão utópica inspirada na Nova Atlântida de Francis Bacon. Esse ideal de sociedade racional, laica e igualitária se tornaria o motor da nova nação. Benjamin Franklin, Thomas Jefferson e Thomas Paine foram os intelectuais da Revolução, todos maçons, todos deístas. George Washington, iniciado em lojas maçônicas, representava a encarnação militar do projeto. A República Americana nasce como produto de um sincretismo entre iluminismo europeu, maçonaria templária e messianismo cabalístico, com o objetivo de criar um novo mundo, literalmente, uma nova Jerusalém laica e republicana. Todo esse processo não é apenas político ou intelectual, é profundamente teológico. A derrota do papismo, simbolizada na execução de Carlos I e na deposição de Jaime II, representava a vingança das seitas heréticas e das linhagens ocultas que, desde a Idade Média, juraram destruir Roma. A visão do Papa como anticristo, comum entre os puritanos e calvinistas, foi reforçada pelo milenarismo cabalístico. Cálculos baseados em Daniel e no Apocalipse situavam o fim da era do anticristo por volta de 1656, exatamente quando se consolida o domínio protestante na Inglaterra e o retorno dos judeus. É a era do fim, mas não a do juízo. É a era de um novo governo mundial, baseado em leis humanas, sob o domínio oculto do capital e da técnica. O iluminismo emerge, pois, não como revolta espontânea contra a superstição, mas como a cristalização ideológica de uma heresia multissecular. Seus ícones, Voltaire, Diderot, Rousseau, Kant, não são pensadores independentes, mas instrumentos da mesma visão iniciada com a destruição de Carlos I. A culminação institucional dessa corrente ocorre com Adam Weishaupt, que funda os Illuminati da Baviera em 1776. Seu plano, articulado com Mirabeau, Saint-Germain e Moses Mendelssohn, previa a derrubada das monarquias e da Igreja em toda a Europa, substituídas por repúblicas secularizadas governadas por elites iniciadas. Em 1782, no Congresso de Wilhelmsbad, em Frankfurt, une-se oficialmente o iluminismo maçônico com a estrutura operacional dos Illuminati. Representantes do Grande Oriente,
do martinismo e da maçonaria escocesa selam um pacto de ação coordenada. Ali se desenham os detalhes da engenharia que tomaria as ruas da França poucos anos depois. Cagliostro, Saint-Martin, Talleyrand e outros formam um núcleo de agentes que conduziriam à subversão do trono de Bourbon e à aniquilação do altar. Estamos em 1788. As peças estão dispostas. A maçonaria domina Paris, os clubes secretos conspiram em cada esquina, os fundos fluem de Amsterdã e Frankfurt. O povo, manipulado, passa fome. Os reis, iludidos, celebram festas. O iluminismo, enfim, estava pronto para dar seu último golpe. E seria este golpe o responsável pela nova ordem política do planeta. A política e a sociedade nunca mais seria a mesma. Desde a queda de Carlos I, desde a Revolução Puritana, o processo de destruição da autoridade da Igreja começou a se concretizar. A maçonaria, agora infiltrada até nos mais altos círculos do poder, transforma a França na primeira nação verdadeiramente iluminista, onde razão e ciência tomam um lugar de fé e religião. Este novo culto à razão, ao invés de se ater a uma prática racionalista de reflexão filosófica, transformou-se em dogma. O racionalismo era agora imposto, não como um método de questionamento, mas como verdade absoluta. A fé foi banida como superstição, e qualquer desvio do pensamento lógico, qualquer alusão à espiritualidade, foi punido severamente. Aqui, o deísmo assume o lugar central. Deus, agora, não é mais o ser pessoal e trino da tradição cristã, mas uma entidade impessoal, uma espécie de relojoeiro cósmico que não interfere no mundo, deixando a humanidade governar-se sozinha, com base apenas na razão e na moral científica. A razão se apresenta, assim, como o novo fundamento da moralidade pública, do poder estatal e da identidade nacional. Veja que o tempo todo falamos de um pensamento dualista, onde um lado representa o bem e outro lado representa o mal. E toda essa dualidade teve sua origem no gnosticismo. Vejam só como o pensamento dualista, desde o século I, foi se transformando, mas ele nunca deixou de existir. O iluminismo nada mais é do que uma corrente de pensamento dualista. Você tem a fé que representa o mal, e por que o mal? Porque ele se baseia na escuridão, na falta de conhecimento, e as trevas aqui são representadas pela falta de saber. E a luz, que é o bem, é a razão. Ela é quem traz à luz a verdadeira salvação. E o que é a salvação? Se libertar das trevas iluminando o pensamento e consciência. Conseguem ver como nada mudou, só tomou uma forma diferente? Fé e religião não apenas são desacreditadas, são perseguidas. No seio da Assembleia Constituinte, dois grupos se destacaram, os girondinos e os jacobinos. A disputa entre eles, longe de ser apenas uma questão de estratégia política, representava duas visões conflitantes de futuro para a França. Em junho de 1791, o rei Luís XVI, temendo o avanço das reformas e a crescente radicalização da Revolução, tentou uma fuga clandestina. A tentativa de fuga para Varennes foi uma decisão decisiva que mudaria o rumo da Revolução. Luís XVI, sua esposa Maria Antonieta e seus filhos tentaram deixar Paris disfarçados como cidadãos comuns, com a intenção de fugir para Montmédy, onde ele contava com o apoio de aristocratas contra-revolucionários. No entanto, a fuga falhou quando o rei e sua família foram reconhecidos na cidade de Varennes. O rei foi capturado e levado de volta a Paris sob escolta. Esse episódio foi um ponto de virada. Até aquele momento, a Assembleia Nacional ainda acreditava que uma monarquia constitucional poderia ser viável, mas a tentativa de fuga foi interpretada como uma traição à Revolução. Luís XVI foi acusado de ser um traidor da pátria, e a confiança da população na monarquia desmoronou de vez. O rei, antes considerado uma figura moderadora no processo de reformas, agora era visto como o inimigo da Revolução. A tentativa de fuga e a traição evidente não só enfraqueceram sua posição, mas também geraram um crescimento das hostilidades externas. Em 1792, com o agravamento das tensões internas e externas, a Assembleia Nacional e os jacobinos, com apoio crescente das massas, declararam guerra à Áustria e à Prússia, duas potências que ameaçavam intervir para restaurar o poder monárquico na França. A guerra contra as monarquias estrangeiras foi vista como uma forma de solidificar a revolução interna e combater a reação externa que se organizava. Esse movimento foi crucial para os jacobinos, que aproveitariam a situação de guerra para radicalizar a revolução e, finalmente, abolir a monarquia. Luís XVI foi julgado e condenado por traição e, em 21 de janeiro de 1793, foi executado na guilhotina. A França, então, se tornou uma república e a monarquia foi formalmente abolida. Esse é um ponto histórico importante. A Revolução Francesa nunca teve como objetivo acabar com a monarquia em sua origem.
O motivo é que eles acreditavam na importância de um monarca. Era preciso ter um indivíduo na política que fosse alheio ao sistema e que fosse referência para seu povo. Porém, com a tentativa de fuga e a descoberta de um plano para tentar minar a revolução, os revolucionários perceberam que era impossível conciliar a monarquia com o novo sistema político de controle que eles pretendiam estabelecer. Então, a solução foi eliminar o rei e declarar guerra a todas as monarquias do mundo. Com a queda da monarquia e a instauração da Primeira República Francesa, a religião estatal tornou-se a religião da razão. A Igreja Católica foi formalmente abolida. O culto a Deus foi substituído por um culto à razão, e o calendário republicano, que excluía todos os dias santos cristãos, foi instituído. Mas a imposição da razão sobre o povo não se deu sem resistência. Vendianos e outros grupos monarquistas que resistiram à Revolução foram massacrados como inimigos da nova ordem. A ideologia da razão não permitia a oposição. A ciência e a moral tornaram-se, então, instrumentos de controle total. O Estado iluminista não só substituiu a Igreja no papel de mediador entre o homem e o divino, mas também usou a ciência e a razão para moldar o comportamento humano. A Revolução Francesa, portanto, não foi uma simples guerra de classes, mas uma revolução religiosa e intelectual, que buscava uma nova espécie humana, governada não pela fé e pela moralidade cristã, mas pela razão pura. Para os revolucionários iluministas, Deus já não existia, a não ser como um símbolo do atraso e da superstição. Com a queda da monarquia e a instauração da Primeira República Francesa, o novo governo iluminista, sob controle jacobino, não se contentou apenas com a derrubada do trono, mas iniciou uma verdadeira erupção cultural destinada a excluir todo o simbolismo cristão e estabelecer a razão como única religião do Estado. O calendário republicano foi um dos primeiros atos dessa revolução simbólica. Para erradicar qualquer vestígio do cristianismo na organização do tempo, os meses foram renomeados, e a semana de 7 dias, com suas raízes bíblicas, foi substituída por uma semana de 10 dias, simbolizando a nova ordem racional, completamente desvinculada das tradições religiosas. Além disso, o Templo de Notre-Dame, que antes era a Catedral de Paris, foi transformado no Templo da Razão, um espaço dedicado à adoração da razão e da ciência, substituindo o culto cristão por um culto à razão humana. A Bíblia, em um gesto radical de subversão, foi substituída pela Enciclopédia de Denis Diderot, um compêndio de todo o saber humano sob a ótica iluminista. O Deus cristão, ao lado das Escrituras Sagradas, foi apagado do imaginário coletivo e substituído pela verdade científica e pela racionalidade universal. Foi somente depois de Napoleão que a França voltou ao calendário cristão. Os dias da semana também voltaram ao normal e o Templo da Razão voltou a se chamar Catedral de Notre-Dame. A Revolução Francesa, que foi a manifestação máxima do iluminismo, foi o movimento de ruptura cristã mais radical da história. E depois dela, o cristianismo nunca mais teria a mesma força. Nada podia lembrar o cristianismo. O nome dos meses, por exemplo, vem do cristianismo, mas a Revolução Francesa mudou para um calendário que eles chamavam de calendário científico. E aí, ao invés de termos janeiro, fevereiro, março, como temos hoje, passamos a ter. No outono tínhamos o vindemário, o brumário e o firmário. No inverno passamos a ter o nevoso, pluvioso e o ventoso. Na primavera passamos a ter o germinal, floreal e o prairal. E no verão tínhamos o messidor, o termidor e o fruxidor. Inclusive é daí que vem o nome da Revolução Termidoriana, que foi quando Robespierre, que tanto guilhotinou, foi guilhotinado. Esse nome é porque a Revolução ocorreu nesse mês, assim como com Marx, por exemplo, tem uma obra chamada 18 de Brumário. Não foi só o nome dos meses, da catedral que virou Templo da Razão que mudaram, não. Os dias das semanas também mudaram. A semana passou a ter 10 dias e o motivo é simples. A semana que hoje tem 7 dias foi porque no cristianismo, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º Deus descansou. Ou seja, 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Por isso temos o domingo. Por isso, por exemplo, existem os adventistas do 7º dia, porque para eles o sábado deve ser guardado, ao invés do domingo. Enfim, o calendário de hoje vem do cristianismo. O objetivo na nova era da razão era que o povo trabalhasse 9 dias e folgasse 1, tudo em nome da razão. Décade era o dia de descanso e era também chamado de Dia da Razão Cívica. O objetivo era, claro, eliminar qualquer resquício do cristianismo e criar uma sociedade do zero, somente com base na razão. Se o sionismo foi a primeira expressão aberta de uma subversão espiritual e política do cristianismo, o comunismo, como articulado por Karl Marx e seus seguidores, representa uma guerra total contra a moral cristã. Marx não viu apenas o capitalismo como opressor, mas a religião cristã como o maior pilar de opressão espiritual. Karl Marx seria mais um pensador dualista, né?
O mundo para ele era dividido entre os opressores, que pode ser entendido como as trevas, que eram os proprietários dos meios de produção, e os proletários, que pode ser entendido como a luz, que eram os trabalhadores. Para ele, o mundo é o resultado do antagonismo entre essas duas classes, o trabalhador e os burgueses. Esses conflitos, inevitavelmente, levariam a sociedade ao comunismo. O comunismo se apresenta como um movimento em defesa dos oprimidos, os proletários e camponeses, contra os opressores, as elites capitalistas, a igreja e as instituições cristãs. Essa divisão entre oprimidos e opressores é uma reinterpretação da dualidade clássica de bem e mal. Os oprimidos, o povo, são sempre os justos, enquanto os opressores, o sistema capitalista e a igreja, são os vilões. O objetivo do comunismo não é apenas acabar com as desigualdades econômicas, mas subverter a moral cristã, destruindo sua fundamentação espiritual e substituindo-a por uma moral materialista. A religião, para Marx, era um ópio para o povo, uma forma de manipulação que impedia os trabalhadores de se rebelarem contra seus opressores. O comunismo vê no cristianismo não apenas um sistema religioso, mas um sistema ideológico que mantém as massas alienadas e submissas. O cristianismo, ao promover a moralidade da humildade, da pobreza e do perdão, é visto como um obstáculo ao movimento de luta de classes, pois suas doutrinas são incompatíveis com a luta pela revolução social. Marx, com sua ideologia materialista, cria uma nova dualidade moral. Os oprimidos, os proletários, os camponeses, contra os opressores, as elites, os capitalistas, a igreja. Mas, na verdade, o comunismo não se limita a destruir a injustiça social. Ele busca destruir a própria ideologia cristã. Engels e Marx viam no cristianismo uma religião opressiva, usada pelos governantes para manter as massas submissas à ordem estabelecida. A destruição da propriedade privada e da religião seria, portanto, o primeiro passo para a criação de uma nova ordem baseada na razão e no coletivismo, onde a moral cristã seria substituída por um novo sistema moral fundado na luta de classes e no progresso material. Karl Marx parte da tradição filosófica de Hegel, da dialética entre espírito e natureza, mas ele inverte essa lógica, Ao invés do espírito, ele se concentra na matéria e nas relações econômicas. Marx e Engels afirmam categoricamente que a religião é uma produção social, ou seja, uma ilusão criada para manter a dominação das classes. Não se trata de uma simples divergência política, Cristianismo e comunismo são doutrinas de salvação opostas. Um se apoia na fé, na transcendência, na ordem divina. O outro, na matéria e na revolução. Onde o cristianismo vê o homem como filho de Deus, o comunismo vê como uma engrenagem do sistema. Enquanto o cristianismo diz, meu reino não é deste mundo, o marxismo responde, o único reino que existe é esse. Ou seja, são concepções de realidades diferentes. Para Marx, a religião, e particularmente o cristianismo, era o ópio do povo, um sistema que alienava as massas e as mantinha submissas à opressão dos capitalistas e das elites. O marxismo não era uma simples crítica ao capitalismo, era uma rejeição total da espiritualidade cristã, uma substituição do espírito pela matéria. Marx, em seus escritos, afirmou que a religião deveria ser abolida e substituída por uma nova moralidade materialista. O marxismo propôs um mundo onde a moral cristã, que orienta os indivíduos a viver segundo o amor ao próximo, o perdão e a misericórdia, fosse destruída e substituída por uma moralidade baseada na luta de classes e na revolução materialista. Os ataques diretos do marxismo, no entanto, encontraram bastante resistência. O Papa Pio XII estipulou, no ano de 1949, que os católicos estavam proibidos de seguir a doutrina comunista. Quem o fizesse seria excomungado, isto é, deixaria de fazer parte do corpo de Cristo e perderia seus direitos espirituais, sendo-lhe negados os sacramentos. Ele deixou claro que, quem professar, defender ou divulgar a doutrina comunista materialista e anticristã incorre em excomunhão automática, latae sententiae, reservada à Santa Sé. Em outras palavras, oficialmente, nenhum católico pode ser, ao mesmo tempo, comunista. Essa visão não só rejeitava o Cristo como Messias e a Igreja como a base espiritual da sociedade, mas colocava o materialismo e o coletivismo como os novos deuses da humanidade. Com Karl Marx, o mundo testemunhou o nascimento de uma das gerações mais anticristãs de toda a história. Essa geração não apenas rejeitou o cristianismo como uma religião espiritual, mas também negou a moral cristã, substituindo-a por uma moralidade materialista que via a realidade não como algo dado por Deus, mas como um campo de batalha onde as classes sociais lutam pelo controle. O espírito cristão, com sua ênfase em amor ao próximo, perdão e misericórdia, foi completamente substituído pela adoração do materialismo e da ciência como verdades absolutas.
O cristianismo, com sua moralidade baseada no perdão, fé em Deus e espiritualidade, é totalmente incompatível com essa visão marxista da história como um campo de batalha material e ideológico. A salvação que o cristão busca no céu e na vida eterna é totalmente substituída pela libertação material prometida pela Revolução Socialista. Church in Poland is living its own life, and I suppose that is important for the church everywhere, to living its own life, to realize its own mission. The most important problem is that is atheism and Marxism, that is a anti-religious ideology and system. Des procédures que le cardinal Ratzinger utilise dans les années 80 pour mener un combat acharné contre les théologiens de la libération d'Amérique du Sud. Ces derniers se tiennent aux côtés des communistes pour combattre la pauvreté et la misère. Il prêche pour une église du peuple, place Jésus au coude à coude avec Karl Marx et n'ont pas peur de s'approprier le mot « lutte des classes ». Os ideais comunistas têm uma habilidade incrível de se adaptar ao contexto social. Foi assim que a escola de Frankfurt o adaptou para o Ocidente, que ele se adaptou à realidade do povo chinês, ele sempre se adapta. O conceito de luta de classes e a gênese principal, que é a eliminação das classes por meio da revolução, se mantém intactos. O catolicismo proibiu o comunismo, mas mal sabia ele que o comunismo conseguiria se adaptar e se infiltrar na igreja de forma silenciosa. Surgida sob pretexto de atender aos pobres e marginalizados, a chamada teologia da libertação prometia unir fé cristã e transformação social. Seus primeiros expoentes falavam de justiça, de libertação, de um Cristo revolucionário que caminhava ao lado dos oprimidos. Mas por trás das palavras doces e do apelo aos pobres, havia algo muito maior e muito mais perigoso. Fortemente influenciada pela filosofia marxista, essa nova teologia começava a reinterpretar o evangelho à luz da luta de classes. O pecado original deixava de ser uma ofensa a Deus, passando a ser injustiça social. O inferno já não era mais uma realidade espiritual, mas sim a pobreza material. A salvação seria a libertação do homem da injustiça do mundo material. E ela só poderia ser alcançada pela revolução política e não pela salvação em Cristo. Mesmo condenada oficialmente por documentos da Santa Sé, como a Instrução Libertatis Mutius, aprovada por São João Paulo II e assinada pelo então cardeal Ratzinger, ela continuou a crescer nas sombras. Seu legado permanece até hoje, moldando a visão de milhares de fiéis, influenciando a política e desfigurando a fé em seu fundamento mais profundo, o anúncio da salvação eterna. Presque la moitié des catholiques vivent en Amérique du Sud, et un schisme entraînerait la fin de l'Église universelle. Le cardinal Ratzinger condamne, dans plusieurs décrets, les idées de la théologie de la libération. En ce qui concerne la théologie de la libération, nous avons tranché et affirmé qu'elle faisait fausse route. En effet, cette politisation de la théologie menait à celle de l'Église. Je tenais et tiens toujours cette politisation de l'Église comme quelque chose d'inconciliable avec la foi. Selon cette théologie, un chrétien ne peut adhérer qu'à un seul parti. Il ne peut agir politiquement que dans une seule direction. En fait, le salut de la planète ne viendrait plus du Seigneur, mais d'un engagement politique. Il faut rectifier tout ça. Le théologien de la libération, Leonardo Boff, est outré par le manque de commisération de la curie. Dans son livre « Église, charisme et pouvoir », il compare même le Vatican au parti communiste de Staline. Un affront que le cardinal Ratzinger ne laisse pas passer. Boff est convoqué au palais du Saint-Office. Là, il refuse de se déjuger. La sentence ne tarde pas à tomber. Nous avons exigé qu'il cesse de faire des conférences de par le monde pendant 1 an. Il avait le droit de continuer d'enseigner, ce qu'il n'a pas fait. Nous trouvions qu'il était trop bavard et que cela lui ferait du bien d'interrompre un peu son activité de conférencier compte tenu des questions que ces textes posaient.
Il devait s'accorder une sorte de congé sabbatique pour réfléchir en profondeur à ce que nous lui reprochions. Ces profondes réflexions et les violentes altercations avec la Congrégation pour la doctrine de la foi amènent Léonard de Boeuf, comme de nombreux autres théologiens de la libération, au même résultat. Ils abandonnent leur ministère sacerdotal. Leonardo Boff, brasileiro e dos principais nomes da teologia da libertação no mundo, durante anos, pelo interior do Brasil, espalhou a teologia da libertação pelas igrejas católicas, principalmente do Norte e do Nordeste. Lula, amigo pessoal de Leonardo Boff, chegou a afirmar que o Partido dos Trabalhadores, o PT, nunca chegaria ao poder se não fosse a teologia da libertação. Ele mesmo afirmou que ele era fruto do movimento sindicalista e da teologia da libertação. O PT não existiria se não fosse a teologia da libertação. Possivelmente as pessoas que moram no centro do Rio, no centro de São Paulo, não percebam isso. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, a CUT, a base da Igreja Católica. É sério? E eu era fruto da teologia da libertação, dos sindicalistas. É uma coisa totalmente diferente. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. La afirmación original de la autoridad del Papa. Esta frase no permite ninguna desobediencia. Si queremos tener fe, tenemos que ser capaces de obedecer. Me doy cuenta de que es muy duro hablar de obediencia en la iglesia de hoy. Pero quisiera destacar que pertenecemos a una iglesia en la que la obediencia es la base de la fe. Pero hay disidencia entre la iglesia y sus miembros. La ordenación de nuevos obispos por parte del Papa topa con el rechazo y la resistencia de los fieles. Fue ese Papa que me condenó. El Papa me sentenció al silencio. Me prohibió enseñar teología, viajar, tomar parte activa en la iglesia. Y la justificación para todo esto fue que la teología de la liberación estaba poniendo en peligro la esencia del Evangelio. Coloca en riesgo los contenidos del Evangelio. Yo creo que mucho de eso se debe naturalmente a la experiencia personal de Juan Pablo II, ¿no? Es alguien que viene de un país de régimen comunista, que pudo ver de cerca entonces opresiones, injusticias, maltratos, faltas de libertad que se daban en su país, y entonces viene mucho de esa experiencia directa. Juan Pablo II ha aumentado el poder del Opus Dei. Beatificó a su fundador en un proceso rápido, y cuando hay algún sillón de obispo por ocupar, los candidatos del Opus Dei tienen cierta ventaja. El Opus Dei ha llegado a ser muy poderoso en Latinoamérica, especialmente en Perú y México. Esta gente también suele criticar la teología de la liberación. La teología de la liberación nació fundamentalmente en los países de Latinoamérica como Brasil, Perú o El Salvador, donde la causa del pobre y la situación de muerte injusta preocupa a todos aquellos teóricos de la teología que viven directamente estas situaciones. A primeros de septiembre, Leonard Boeuf, un franciscano brasileño, fue llamado a Roma para explicar algunos puntos de los expuestos en su último libro titulado Iglesia, Carisma y Poder. Tanto él como el peruano Gustavo Gutiérrez o el salvadoreño John Sobrino han visto sus escritos analizados con lupa por el cardenal alemán Joseph Ratzinger, prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, antiguo Santo Oficio. Sobre la teología de la liberación, el Papa ha dicho que la Iglesia debe defender la causa del pobre, pero que para ello no es necesario ningún apoyo en la filosofía marxista. Em sua primeira viagem à América Latina, ele deixou os líderes da igreja atônitos, denunciando a liberação da teologia da libertação. A teologia da libertação mistura catolicismo com atividade marxista. Muitos na América Latina viram isso como uma forma de sair da pobreza e impotência. Mas para o Papa João Paulo isso foi contrário à missão espiritual da igreja.
e líderes que continuaram apoiando isso foram substituídos. O confronto mais direto entre o Papa e os líderes de esquerda foi em Nicarágua, em 1983. Na chegada, ele repreendeu um padre que havia se recusado a deixar o governo. Mas o pior atrito foi mais tarde. O altar para a missa estava cheio de imagens revolucionárias, mas um símbolo estava faltando de propósito. Não havia uma cruz. Manifestantes que aparentemente apoiavam o governo gritavam: "Queremos paz." Logo o Papa deu um basta. Silêncio, ele exigiu. A primeira que quer a paz, ele disse, é a Igreja. Ele foi tratado com mais respeito em 1996, quando voltou a Nicarágua, agora com uma administração mais cordial. Durante seu legado, a Igreja Católica enfrentou competições crescentes com o domínio protestante da América Latina. Mas boas-vindas calorosas eram uma norma em países de língua espanhola e em comunidades de língua espanhola. Em resposta, ele sempre pedia um compromisso maior com a Igreja. A teologia da libertação é, portanto, uma forma de usar a Igreja para projetar politicamente lideranças que promoverão a salvação e a libertação ainda em vida, onde Karl Marx é visto como um profeta que tem quase a mesma iluminação que Jesus. Quando o Papa disse que as ideias de Leonardo Boff eram contrárias à fé cristã, ele estava falando, além da teologia da libertação que por natureza é anticristã, de coisas como esta. Não pregue a condenação eterna, porque a condenação é só temporal. Porque no inferno não existe. A misericórdia de Deus é infinita. Satanás é uma invenção humana. Na Bíblia ele era um anjo bom, que estava lá no céu, mas teve uma tarefa muito chata. Ele devia tentar Jó e as pessoas boas, para ver se eram boas mesmo. Então ele criava dificuldade em Jó e tudo, mas Jó perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Então, o diabo voltou para o céu. Mas quando eles foram para o exílio babilônico, que ficaram 60 anos lá, encontraram o maniqueísmo, dois princípios, bem e mal. Ao negar a existência real de Satanás e da condenação eterna, ele destrói a estrutura moral do Evangelho e neutraliza o peso do pecado. Se não há inferno, então não há justiça divina. Se não há castigo, então a transgressão se torna irrelevante. Nesse cenário distorcido, seguir ou não os mandamentos de Cristo torna-se uma escolha sem consequência, um detalhe estético da existência humana. A salvação universal é assumida como garantida, independentemente da fé, da conversão ou da vida moral. E se todos terão o mesmo destino, justos e pecadores, santos e assassinos, então a distinção entre bem e mal desaparece. É nesse vazio espiritual que se abre a porta para o culto ao mundo. Sem inferno, sem juízo, sem responsabilidade sobrenatural, o homem se entrega livremente aos apetites da carne, ao poder terreno, ao conforto imediato. O Evangelho se torna um pretexto político, a moral cristã uma peça de museu, e o reino de Deus é rebaixado um projeto ideológico dentro da história. Boff não propõe uma teologia, ele oferece uma rendição à carne, ao tempo, à matéria. Sua doutrina não liberta, corrompe, anestesia e prepara o homem para viver como se Deus não existisse. Os protestantes não estão imunes à contaminação ideológica. A chamada teologia progressista, também conhecida como evangelho social, vem se infiltrando com força cada vez maior no seio das igrejas protestantes, com efeitos espiritualmente devastadores. Diferente da Igreja Católica, que possui um magistério e uma autoridade doutrinária central, por mais que esteja hoje em crise, o protestantismo, por sua própria natureza fragmentada, é terreno fértil para infiltrações ideológicas. Sem um ponto de unidade teológica, cada denominação, cada pastor, cada comunidade local se torna um centro autônomo de interpretação. E é exatamente por essa porta que o marxismo cultural entrou. Sob o disfarce de compaixão, justiça social e inclusão, o evangelho vai sendo deformado. A mensagem de arrependimento, salvação e vida eterna é substituída por narrativas de opressão sistêmica, redistribuição forçada e cura social. O Cristo crucificado dá lugar ao Cristo militante. O pecado pessoal é substituído pelo pecado estrutural. A conversão do coração é trocada por ativismo político. Jesus se torna um símbolo de resistência à opressão ao invés do Messias, o Salvador. Em nome da liberdade de interpretação, o protestantismo progressista abriu mão da verdade.
E onde a verdade é relativizada, a fé morre. Porque, de fato, quando eu era católico da Teologia da Libertação, nós falávamos muito em implantar o reino de Deus na Terra. Eu sequer sabia, e eu era um líder católico. Participei de vários eventos, cursos, liderava grupo de jovens, participava de pastorais, pastoral da comunicação, pastoral da juventude. Passei um tempo no seminário, porque pensei que gostaria de ser um sacerdote, um padre, enfim. Essa história eu já contei aqui também em alguns vídeos, dei o meu testemunho já também em alguns momentos. E, repito, mesmo sendo um líder católico jovem, nunca tinha ouvido falar em segunda vinda de Cristo em glória e majestade. Nós falávamos em implantar o reino de Deus na Terra, trazer o reino de Deus por via política e social. E vejo isso de novo sendo pregado de alguma forma, de forma mais explícita ou menos, por esses propagadores da ideologia cristã progressista, quer sejam os católicos que ainda defendem a teologia da libertação, quer sejam os evangélicos da missão integral ou desse novo evangelho. Resumindo, era uma cristã evangélica norte-americana, conservadora, família conservadora. Um dia chegou um pastor moderninho lá na igreja, pastor moderninho, e começou a pregar a tal da teologia progressista. Perdeu a fé na palavra, perdeu a fé em Deus. Eu me identifiquei com a história dela, porque quando católico passei por isso também. Lembra que eu falei que eu comecei a perder a fé? Porque a minha mente estava cheia de evolucionismo, de marxismo, de teologia da prosperidade. Não, nunca fui para esse caminho, mas teologia da libertação. Assim como a teologia da libertação, a teologia progressista, ou o evangelho social, substitui o eterno e o espírito pelo material, a salvação espiritual se torna transformação social e o pecado se torna opressão sistêmica. O paraíso de Deus se torna um mundo justo em terra, liderado pelo governo. Ambas possuem a mesma abordagem e o mesmo objetivo: subverter a fé cristã e fazer com que o indivíduo se afaste do espírito e se aproxime da matéria. O título deste documentário te lançou uma pergunta incômoda: o fim do cristianismo? Ao longo da história, a fé cristã enfrentou impérios, heresias, perseguições, corrupções internas e guerras. Mas jamais foi vencida, porque seu fundamento não está no mundo, está em Deus. Ainda assim, hoje, mais do que nunca, ela está sitiada por dentro. A teologia da libertação e a teologia progressista são as maiores heresias do nosso tempo. Não se apresentam com chifres e tridentes, mas com discursos doces, com palavras como inclusão, justiça, igualdade, termos sedutores usados como cavalo de Troia para infiltrar nas igrejas uma visão de mundo materialista, secular, ideológica e absolutamente anticristã. Essas correntes não querem reformar a igreja, querem reescrevê-la. Querem apagar o Cristo crucificado e substituí-lo por um mascote de revolução política. Querem transformar o altar em palco, a salvação em programa social, o pecado em estrutura e a fé em militância. Não evangelizam, doutrinam, não redimem, organizam. E é aqui que a resposta à pergunta se revela. O cristianismo não acabará porque Deus o abandonou. Ele acabará se os cristãos permitirem. Se católicos e protestantes, mesmo em suas diferenças, não reconhecerem o inimigo comum que os corrói por dentro, irão se enfrentar em nome de doutrinas secundárias enquanto perdem a guerra principal. A da verdade contra a mentira, a da eternidade contra o mundo, a de Cristo contra o espírito da revolução. E quando perceberem, estarão lutando entre si por uma fé que já morreu. Uma fé substituída por slogans, por ativismo, por ideologia. E o mundo, sem a palavra da salvação, sem a luz do Verbo encarnado, cairá no vazio. E das cinzas desse vazio surgirá um novo império, sem Deus, sem alma e sem esperança. O fim do cristianismo não será causado pelos seus inimigos declarados, mas pela covardia e pela omissão dos seus filhos. Por isso, lute pela restauração da palavra e acolha seu irmão católico ou protestante. Afinal, os mesmos que querem destruir a sua fé, também querem destruir a fé deles. E o que eles mais temem é que ambos se unam para vencer o mal maior.